hoje à tarde eu estava fazendo um lanchinho e o meu lanchinho estava bem delicioso e bem saudável. Tinha cenoura e abobrinha. Você gosta de vegetais? Mas eu não quero falar só sobre os vegetais não, eu quero te contar uma história. Oi crianças, tudo bem com vocês? Que bom falar com vocês de novo. Essa história está na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 21. E os personagens dessa história você já conhece: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles faziam parte do povo de Deus e estavam lá na sua terra, até que o rei Nabucodonosor conquistou todas as terras, inclusive a do povo de Deus. E ele fez mais. Ele mandou que retirassem alguns jovens dessas terras, jovens que fossem bonitos, fortes, fossem de famílias nobres, famílias importantes daquela cidade, para que eles fossem servir no palácio. Mas não era só chegar e servir não, viu? Eles precisavam estudar e muito para poder trabalhar no palácio. Eles precisavam estudar 3 anos. O rei tinha um servo chamado Aspenaz, e Aspenaz era responsável por cuidar de todos os jovens que estavam ali fazendo aquele curso. Tinha mais jovens, não eram só os 4 não, viu? Tinha bastante gente. E o rei deu ordem para Aspenaz para que a mesma comida que ele comesse, que o rei comesse, fosse a comida servida para todos os jovens que estavam ali naquele curso. O que será que tem no banquete do rei? Das carnes, coisas grandes, muitas coisas sempre. Mas Daniel e seus amigos ficaram um pouco preocupados. Sabe por quê? Porque a comida que era servida ao rei, antes de ser servida ao rei, ela era oferecida aos deuses da Babilônia, aos deuses deles. Comer aquela comida poderia significar que eles não tinham um compromisso certo com Deus, sabe? Que eles estavam dispostos a servir os deuses da Babilônia. E você já sabe pelas histórias que nós contamos deles que eles eram homens fiéis a Deus, que amavam muito a Deus e que não queriam desobedecer, desonrar a Deus com suas ações. Então, Daniel chegou para conversar com Aspenaz, que era um homem muito bom, que era bondoso com esse jovem, e falou assim para Aspenaz: olha, você pode servir para gente apenas vegetais, apenas legumes e água. Nós não queremos comer nem a comida e nem a bebida que o rei está consumindo. Mas Aspenaz ficou com medo, ficou meio preocupado que só comendo vegetais e bebendo água esses jovens fossem ficar fraquinhos e não dessem conta de todos os estudos e depois de servir ao rei. Então Daniel propôs um desafio, e durante 10 dias eles só comessem aquilo que Daniel pediu: vegetais, legumes, e bebessem água. Aspenaz acabou concordando com esse pedido, com esse desafio de Daniel. Ao final dos 10 dias, eles estavam mais fortes, estavam mais dispostos, estavam se destacando dentre aqueles jovens do curso. Então, Aspenaz aceitou que eles continuassem comendo vegetais, os legumes e água, e não comessem a comida do rei. Durante todo o curso, eles comeram e beberam isso. E sabe de uma coisa? Eles se destacaram, foram muito bem e começaram a trabalhar no palácio. E sabe quando o rei tinha algum problema, alguma coisa difícil que ele precisava responder ou resolver? Ele chamava esses 4 jovens para ajudá-lo nas suas decisões. Deus se agradou da decisão deles, da escolha deles, e isso fez com que eles fossem muito bem e desempenhassem muito bem as suas tarefas, porque Deus
os abençoou muito. Sabe, crianças, essa história não é só sobre comer coisas saudáveis, comer vegetais e legumes. Na verdade, nós aprendemos muito mais com essa história, sabia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram comer vegetais, legumes e beber água, não porque era mais gostoso, mas porque eles queriam honrar a Deus, queriam obedecer a Deus e mostrar para as pessoas daquele lugar o compromisso que eles tinham com Deus. E isso faz toda a diferença. Fez diferença na vida deles e faz diferença na nossa vida também. O apóstolo Paulo, aliás, é uma outra pessoa que nós vamos estudar em breve, nós vamos conhecer mais em breve. Ele escreveu muitas cartas que estão registradas na Bíblia, lá no finalzinho, no Novo Testamento, sabe? Ele escreveu uma carta chamada 1 aos Coríntios. Primeira carta que ele escreveu a um povo que morava em Corinto, por isso que essa carta chama 1 aos Coríntios. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, refletir na nossa vida. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, quando vocês comem, ou quando vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu acredito que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram as escolhas que fizeram, não só de comer comida diferente, mas de enfrentar perigos, até mesmo de morte, porque eles queriam glorificar a Deus, queriam honrar a Deus e mostrar para as pessoas o compromisso que eles tinham com Deus, que ia muito além do que só falar. Eles mostravam com as suas atitudes. E nós precisamos seguir o exemplo deles e fazer a mesma coisa. Tá aí um bom desafio para nós nesse tempo. Pensar bem nas nossas escolhas, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos ou que não fazemos e não falamos, e pensar se essas coisas glorificam ou não a Deus. O que será que a gente pode fazer de melhor, que a gente pode melhorar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente mostre para as outras pessoas que nós temos um compromisso com Deus, que nós o amamos, escolhemos ser fiéis a Ele. Bom, é um desafio. A gente precisa pensar bastante, pensar nas nossas escolhas, pensar quanto nós podemos alegrar ao Senhor com as nossas escolhas. Se você gostou dessa história, compartilhe esse vídeo com alguém. Um beijo e até a próxima.